se todos nascem com a mesma capacidade, com esse mesmo tesouro, por que que uns desenvolvem, outros não, uns decidem, outros não? Porque eu entendo que Deus dá oportunidades para todos, né? Por que que uns encontram com 5 anos de idade, outros no leito de morte? Cada um tem uma história para contar com a sua vida. E a grande mensagem é: que história nós vamos contar com a nossa vida? Alguns de nós vão assumir papéis que não são seus. Você tem que escolher ser o protagonista da sua vida e não um figurante na história de outra pessoa. E muitos de nós tentamos para viver convites para histórias das quais não foi assim determinado, descrito. Entenda que Deus tem um script ideal para nós. Está lá em Salmo 139, verso 16, que Ele escreveu todos os nossos dias quando nenhum deles havia. Contudo, isso não é fatalista, é a prescrição, é a descrição do que Deus quer que nós vivamos. Sim. Mas muitos de nós vamos dizer não para isso, vamos fazer as nossas escolhas. E alguns vão se tornar vítimas, vão escolher o papel de serem vítimas, o papel de se melindrar, de viver amargo, e a amargura é a hemorragia da alma. Tanta gente que vive sangrando, não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamina os demais. Então ele vive pela sua dor, a sua dor é o seu viés. Então ele fala tudo a partir da dor que ele viveu, ao invés de transformar a sua dor em algo que vai fazê-lo mais forte, como dizia o filósofo Friedrich Nietzsche. Aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Então, a nossa história é uma história de superação, onde eu pego os elementos que me foram dados e faço esse ambientalismo espiritual. Transformo as coisas ruins em outras condições, em outras situações que vão virar testemunhos, que vão virar histórias de inspiração para aqueles que me viram numa certa condição e vão poder falar que há também respostas para aqueles que viveram tristezas, angústias, perdas e que transformaram isso em grandes histórias. Todos nós temos uma história para contar, mas muitos de nós estamos contando a história errada com a nossa vida. Sim, o que não adianta nada, né? A gente alcançar coisas tão grandiosas aos olhos humanos e estamos completamente fora do propósito de Deus, do que Ele tem para nós, do plano dele. Deus tem os seus sonhos e muitos de nós estamos vivendo nossos pesadelos. E Jesus falou que existe uma bênção de 30, de 60 e de 100 por 1. Você pode viver 30% daquilo que Deus tem para te dar. Você pode escolher viver 50%, você pode até viver nada. Como muitos assim abdicaram, declinaram diante das paixões. E a Bíblia é cheia dessas realidades dos anti-heróis, dos antimodelos, Janes e Jambres, Emineu, Fileto, Alexandre, o Latloeiro, Judas Iscariotes, Datã, Abirão, Saul. É tanta história triste. Aqueles são arquétipos, né? São aqueles modelos ou antimodelos. E você vai por um outro lado ver Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, com todos os seus erros, mas honesto, sincero, verdadeiro, real, sem máscaras, sem capas, sem desculpas. Ele se rasga, ele vai lá no livro de Salmos e ele se expõe diante de Deus, fala o que sente e consegue essa comunicação. O livro dos Salmos é lindo, né? O melhor modelo de oração que você pode ter, o melhor professor de oração é Davi, obviamente depois de Jesus Cristo. Ele é o segundo personagem da Bíblia mais citado que Moisés, mais citado do que Elias, mais citado que Abraão. Davi é essa grande figura que tipifica o mestre Jesus. Ele é o Messias, era o filho de Davi. Sim. A questão de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, você entende que é por conta justamente do momento em que a gente, enfim, tem uma conversão, ou decide seguir a Deus e tudo aquilo que a gente fez no passado, que não era o plano de Deus, Ele usa do presente para o futuro? Seria Deus isso? Ele reescreve a nossa história junto de nós? Deus pode tornar os nossos erros em acertos. Deus é incrivelmente poderoso para costurar toda a nossa vida, ligando pontos e fazendo articulações a partir dessa soberania que Ele tem, dessa capacidade de consertar as coisas.
E diz Salomão, né, em Provérbios, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É quando você pergunta onde é que Deus está nisso, que Ele começa a corrigir as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus conjuntamente. Então Deus pode fazer esse emaranhado de coisas. Eu gosto do que diz o T.D. Jakes. Deus consegue transformar qualquer bagunça em uma mensagem. Então qualquer coisa pode virar uma coisa positiva, boa, se nós tivermos a atitude certa a partir daquele ponto. Existem pontos de inflexão que são as nossas escolhas. O maior poder que Deus nos deu é o poder de decidir. E eu proponho a vocês a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Mas tem aquele GPSzinho que fica guiando a gente. Direita, esquerda, recalculando. Já ouviu essa vozinha? O Espírito recalculando. E se a gente viver recalculando, a gente vai perder muito nosso tempo. A gente vai chegar lá na frente e vai falar, nossa, como nós gastamos. Sim. Deus está se esforçando muito para poder fazer com que cheguemos ao nosso destino. E Ele diz, eu me esforço para cumprir, eu trabalho duro para cumprir a minha palavra. Está lá em Jeremias capítulo 1. Eu velo pela minha palavra. A raiz, a etimologia ali da palavra aponta para um trabalho extenuante que Deus está fazendo para consertar a gente. Sim. Deus é Pai e Ele está cuidando da gente, se a gente deixar. E eu acho que é isso que muitos não entendem e ficam com medo daquilo que fizeram no passado. Se enfraquecem pelas lembranças, se enfraquecem pelos erros, achando que não serão mais aceitos, que aquele plano terminou ali. E é isso que eu acho tão lindo no plano salvídico, né, do nosso Deus, de estar sempre batalhando por nós, de estar sempre usando do nosso vaso mesmo quebrado para refazer o nosso novo vaso. Então, é isso que nos dá esperança. Eu acho que é isso que dá esperança para todos aqueles que estão esmorecendo. Deus pode fazer, como falou, um dia, por mais que seja o último dia na presença de Deus, vale mais do que toda uma vida sem Ele. Ele recompensa, né? Havia um evento e estava presente C.S. Lewis e perguntaram a ele qual é a diferença de todas essas fés, crenças, religiões para o cristianismo. Ele diz, todas as fés têm amor, têm fé, mas só o cristianismo tem graça. Sim. A graça é extremamente escandalosa. Houve um homem chamado John Newton, autor da música mais cantada na história, chamada Amazing Grace. E ele era um mercador de escravos. E ele levou 20 mil escravos no seu navio durante sua história. Uau. Muitos morreram, eles jogavam nos mares, assim, quando acontecia. E houve uma tempestade uma vez, e aquela tempestade iria afundar o seu barco. E ele fez um pacto com Deus que ia deixar aquela vida diante da circunstância que ele estava vivendo, um assombro de morte o assustou. Ele fez uma aliança com Deus que ia deixar aquela vida. Ele foi salvo, anos depois ele deixou, tem toda uma história aí no meio, e ele compôs a música que foi chamada de Maravilhosa Graça. No filme do Ian Wilberforce, que foi o seu discípulo, o homem que libertou da escravidão os escravos na Inglaterra, que foi o deputado comum, aparece a figura do John Newton, que foi um mentor para o William Wilberforce. E ele aparece dizendo, eu sei que eu sou um grande pecador, mas Jesus Cristo é um grande Salvador. A graça é escandalosa, porque ela perdoa o imperdoável. E só Deus pode fazer isso. É a capacidade dele resgatar as pessoas do fundo, apesar de todas as suas histórias tristes, de toda a sua culpa, de toda a sua condenação. Já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Justificados pela fé temos paz com Deus por meio, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, todavia eu os tornarei mais alvos do que a neve. A polêmica está presente, mas é a Bíblia Sagrada falando que Deus é poderoso para enterrar o velho e nos fazer de novo e nos levantar como um testemunho de transformação para o mundo.